a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem, o vento ajuda as flores, permutando-lhe os princípios de vida, as flores produzirão frutos abençoados, os rios confiam-se no mar, o mar faz a nuvem fecundante por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora em hora, dando a carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. As criaturas que servem, a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em bênçãos de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. Quem serve, progride. E falar aqui do serviço seria a atividade que nós desempenhamos com relação da ajuda ao próximo, sabendo que tudo aquilo que a gente faz, que sai de dentro de fora para nós, volta de fora para dentro de nós também. E é importante que a gente possa perceber que muitas vezes pessoas que servem e ajudam, eu já ouvi isso. Pô, mas eu só levo na cara, eu só não sei o quê, eu faço bem, a pessoa me faz o mal. Eu falei assim, você deve estar recebendo alguma coisa que você já jogou lá atrás, né? E agora você está começando a plantar o bem. Então, espera que esse bem também vai vir. Daqui a pouquinho, o mal já não chega mais, porque você já plantou tanto bem e você volta. Se a gente entender essa equação, fica mais fácil da gente lidar com a vida, pensar muito, 2 vezes antes de falar, tratar pessoas e situações com mais cuidado, com mais amor, com mais atenção, com mais acolhimento, né? Porque muitas vezes a gente não precisa concordar com o outro, mas acolher o outro é necessário que a gente faça. Isso é bom para a gente, que a gente desenvolve o sentimento de amor, e é bom para o outro, que se sente, com certeza, acolhido, está lá preenchido da sua necessidade. Então, quando a gente vai servir, não adianta também, igual uma casa espírita, eu vou fazer, ela vai fazer, aí os dois aqui não fazem, e a gente reclama que nós estamos sozinhos fazendo, isso acontece muito nas casas, né? E que ninguém trabalha aqui, só eu e ela e ele aqui, o resto ninguém trabalha. De que adiantou a gente fazer tudo isso se a gente se não fez pelo amor de fazer, pelo amor de servir a casa, de servir a alguém? Quando você está trabalhando. Desculpa. Quando você trabalha na distribuição de quentinhas e na elaboração das quentinhas para moradores de rua, que é o segundo domingo do mês, tem aquela equipe que faz.
Tem a equipe que doa, são muitos, né? Muito pouco. A equipe que doa, a equipe que faz e a equipe que leva, né? Então, às vezes tem uma pessoa que está na mesma equipe, que faz, que doa e que leva. Mas vai de cada um, que a gente não pode querer que você se obrigue a fazer a tua atividade por uma obrigatoriedade. Você tem que fazer pelo amor de fazer. É a mesma coisa que eu falo. Você está dentro do centro, sendo um filho de santo, né? Numa casa de umbanda, e está aqui já esperando a hora que vai acabar, ou seja, já vem com má vontade, já vem com dificuldade de querer estar, se obrigando a estar aqui, porque disseram que era bom você estar aqui. E se você vem por amor, é diferente. Você abre e recebe tudo aquilo que você emana daqui, né? Você emana vibração positiva, faz uma corrente boa e recebe de volta. No fazer do dia a dia também é assim, né? Quando a gente recebe na proporção que a gente dá. Tem aquele. Hoje a gente vê isso bem: ninguém recebe o seu salário se não trabalhou. Eu não vou te dar primeiro e tinha para depois eu te pagar. Não, eu não vou te dar o salário e depois eu vou te fazer, pedir para tu fazer o trabalho. Tem até lugares que fazem isso. Tem empresa até que o Banco do Brasil, o Senai também pagavam uns 5 dias antes do mês vencer, né? Isso. Mas a gente, ou seja, paga no dia 25 e eu só vou ter que trabalhar até o dia 30. Isso é uma benesse grande, que muitas vezes a pessoa até reclama. Mas você não acabou de trabalhar ainda, como é que você vai receber? Você não venceu um mês. Aquela empresa ali faz uma benesse para funcionário. A legislação, não sei se ainda é a mesma, na minha época, você tinha que, por lei, receber até o 5º dia útil do mês a competência, né? Hoje não sei se é até o 5º dia só, porque a lei muda toda hora, né? Mas o que é legal é a gente começar a entender. Na natureza divina também é assim. Se eu não me dou, eu também não recebo. Tinha um conto chinês que eu fazia ginástica lá no professor Hermógenes, ali na cidade. Então, tinha uma leitura diária com contozinhos chineses, uma leitura por dia. E tinha um conto que ele falava muito uma coisa. é, Tinha determinado, eles cobravam impostos, os cobradores de impostos cobravam para o rei, mas ele falou: ó, tem um pessoal de um lugar ali que não tem nada, ele não tem nada para pagar, mas cobra assim mesmo. Mas como é que ele vai cobrar se ele não tem? Ele não tem porque não produziu. Ele não tem porque ainda não trabalhou. Ele não tem, não é porque não pode pagar, é porque não tem, porque deixou de produzir, deixou de fazer. E a vida é assim. Eu estou aposentado, trabalho mais do que quando estava no Senai. Você também deve trabalhar mais do que quando estava no Banco do Brasil. A gente não para de trabalhar. É ilusão se aposentar, tá? Vai dizer que vai se aposentar e vou descansar. Eu acho que nem depois que desencarna, eu acho que é aí que não tem descanso mesmo. Aquela coisa de ver a viagem, todo mundo lá passeando, no bonzinho, eu vejo que pelo menos, eu vejo o meu ambiente muito mais movimentado do que esse. Já aqui encarnado, quando a gente dá uma subidinha para o segundo andar para fazer algum trabalho, o negócio é frenético lá em cima. Então, o trabalho ele faz parte da lei de evolução da natureza, né? E é importante você é, gerar essa energia de trabalho, você gerar essa vontade de trabalhar. Mas não é trabalhar pela obrigação, é aquilo. É trabalhar pela consciência, servir com prazer de servir. Isso te dá vida longa, isso te dá célula mais jovem, renova osso. Tudo que você faz com prazer. Ah, mas Luizinho, hoje a gente não consegue viver com tanto prazer e trabalhar com tanto prazer que a gente trabalha. Vou dar um exemplo seu, né? Ele era advogado, pode falar? Pode. Ele era advogado, né? E estava bem sucedido na carreira dele, mas ele chegou no momento e viu que não era aquilo que ele queria. E aí ele saiu e foi fazer um curso de veterinária. Está se formando, gente, está se formando, né? Então, assim, é difícil uma pessoa bancar isso? É. Por quê? Quer ter prazer. Eu falei com ele, pô, mas tudo aqui ficar naquela função, advogado vai ganhar bem, você estava bem na fita e tal. Não, prefere. E é mesmo.
porque vou ter uma vida longa, vou viver mais fazendo aquilo que eu gosto. Se eu posso adaptar isso ao longo da minha vida, maravilhoso. Vou para a casa espírita, tem que ter vontade de trabalhar. Quem pode ir para a cantina? Que ninguém levanta o dedo. Quem pode fazer isso? Que ninguém levanta o dedo. Quem pode? Ninguém levanta o dedo. Ah, mas na hora de querer fazer aquilo que seria, vamos dizer assim, a nata da coisa, eu quero. Para aparecer, a gente não está aqui para aparecer, a gente está aqui para trabalhar. Né? A gente está aqui para fazer, a gente está aqui para realizar, e realizar por amor, porque se a gente faz qualquer tarefa na nossa vida pelo amor de fazer a tarefa, independe de quem for, para onde for. Quando você realiza uma tarefa, seja ela remunerada ou não, se é remunerado, você tem que ter mais prazer ainda, né? Muito mais prazer. Tá ganhando ainda para não ter prazer é mais difícil, né? Depois vai ficar sem. Ou seja, é importante você ter prazer do que você faz, para que isso te dê um up de vida, né? Vai mais além a vida. Você chegar no trabalho 9 horas da manhã para trabalhar estimulado. Nossa, eu tinha um chefe que estimulava a gente. Nunca gostei de chegar cedo no Senai. Quer dizer, nunca gostei de chegar cedo, não. Nunca conseguia chegar cedo, porque eu gostava de dormir um pouco mais, porque sempre vou dormir às madrugadas. Né? Estava até falando com eles ali. Já virei 5 noites, 3 noites, era normal na minha vida. Essa noite eu não dormi, da noite passada para essa. Estou aqui. Fui ver música clássica e comecei a escutar música clássica daqui e dali. Quando fui ver, já era bem de manhã, está na hora de começar o dia e a gente levanta e começa a vida. Né? Mas é a escolha de cada um. Tive prazer de escutar música clássica à noite e refletir em cima do clássico, me emocionar, porque eu gosto muito de clássicos. E vou até consertar o meu som, porque eu tenho um CD, eu tenho pilhas de música clássica, né? Pilha de coleção. E eu gosto de botar, né? Eu não sei muito, tem que fazer uns cursos aí de celular, pegar uns assessores da área de informática para me ajudar, porque eu não sei muitas coisas. Bom, mas vamos falar lá do fazer, né? Então, o fazer nos coloca a gente melhor, porque você vai desenvolver habilidades, vai conhecer o ser humano, e principalmente quando você vai fazer por alguém. Né? Você vai conhecer as pessoas, você vai ter contato. No Senai, né, a gente tinha uma avaliação. E a avaliação não era se você era bom só, aquilo tinha um peso até pequeno. Era como é que era a tua relação com o teu colega, se você era aquela pessoa que colaborava naquilo que precisava, né? Eu faço o meu trabalho, fora disso não faço, ela precisa de ajuda, o trabalho dela, ela que faz, para ela ganhar o salário dela. Não, não tem isso, tem a colaboração, um dá a mão ao outro, né? Não pode, teve que sair cedo, tem que ir ao médico, me dá o trabalho que eu faço, não é assim? Mas muitas pessoas, às vezes, ficam naquele seu quadradinho, na sua baia ali, né? Que agora botou todo mundo separado um do outro, todo mundo junto antigamente, fica lá na sua baia e se resume em você. E não se comunica mais, e não troca mais, e a gente acaba se distanciando tanto uns dos outros, porque o nosso maior aprendizado na hora de trabalhar não é só ganhar o salário e fazer com competência a nossa tarefa. Isso todo mundo aprende, né? Qualquer um aprende. Principalmente num trabalho mais burocrático, que não requer nenhuma especialidade muito profunda, né? Que não é uma pessoa que vai trabalhar como operador de uma máquina, uma coisa mais complexa, tal, quem vai para o computador, né? Conhece sistemas, tem que ter um curso, tem que ter algo que tenha uma complexidade maior. Mas se a gente não tiver imbuído da intenção de que o meu trabalho ele não pode ser um peso para mim, senão o dinheiro vai embora. O trabalho ele tem que ser algo que me realize, que me dê satisfação. E quando a gente fala disso, de servir, e estou falando do trabalho remunerado, quiçá do trabalho espiritual, que pessoas vêm para o centro espírita, muitas pessoas vêm aqui para receber, como todos nós, mas quem já está dando, já está recebendo. Se você vai dar passo no outro, a energia ela flui em você primeiro para transmitir para o outro. Você já recebeu ali. Da mesma forma,
Quando você está orientando alguém, está vindo, a inspiração está vindo em você, então você foi o primeiro a ser orientado. E assim é quando você está carbonando alguém, quando você está ajudando qualquer pessoa, essa interação, essa comunicação, porque cada um de nós somos seres humanos diferenciados um pouco do nosso comportamento, embora tenhamos a mesma base, né? O mesmo início, não sei se saímos da mesma mônada, porque aí tem outros estudos que vai lá atrás, né? Se todo mundo saiu lá do mesmo pacote, mas saiu todo mundo do pacote de Deus, né? Saiu um pedacinho, saiu daqui, outro saiu dali, mas todo mundo saiu do pacote divino. E temos a essência parecida, muito próxima, a afinidade que a gente vai desenvolvendo, mas a gente precisa entender que o que vai nos diferenciar é quanto que a gente vai se permitir a troca, ao aprendizado, porque a gente, às vezes, quer chegar como professor na vida. E na vida, o professor primeiro é Deus. A vida é a maior professora da gente. Às vezes a gente está no lugar de ensinar, mas mesmo ensinando, a gente está aprendendo. Porque somos todos alunos e precisamos reconhecer isso. Senão a gente acaba ficando muito grande demais, além da conta. E isso traz um sentimento de superioridade que nos prejudica lá na frente depois. Então, é importante que a gente possa entender que todos os nossos processos de aprendizado, de servidão, ele faz a gente desenvolver habilidades, moralidade, a gente faz a gente desenvolver tantas coisas, outras coisas, que a gente vai ver que quando a gente desencarna, o que a gente leva daqui? O produto de tudo aquilo que eu fui dentro da minha alma. O quanto eu me desenvolvi com o outro, o quanto que eu fiz de caridade, o quanto que eu trabalhei por amor às pessoas, por amor ao trabalho, né? Quanto que eu me dediquei, quanto que eu me abri, que não me forcei a fazer por obrigação. E isso tudo leva em conta. Porque quando a gente fala, a Igreja Católica fala do juízo final, né? Eu acredito que o juízo final é a nossa mente com a nossa consciência. O que você fez? O que você veio programado para fazer e o que você fez? Muitas coisas a gente julga pela nossa, ainda, talvez, um pouco, a nossa massa cefálica ainda não consegue entender tantas outras coisas muito mais profundas, porque a gente questiona demais, a gente quer julgar demais, a gente não fica dentro de nós, a gente foi perdendo essa natureza de se autoconhecer, de se autoperceber, e a gente acaba fazendo tudo que cria-se como regra, que muitas vezes é importante, mas às vezes não é importante. Tu gosta de jiló? Eu como de tudo. Mas vamos dizer uma Mas coisa não que você gosto. não, Eu não como. gosta. Então, mas preferindo comer o jiló, você prefere não comer, né? Restaurante de quilo aqui, tu vai pegar jiló? Não vai, né? Então, eu gosto de jiló, eu vou pegar. Será que tem um jilózinho? Né? Então é isso. Mas a questão é essa. Mas como você é jiló, que jiló é bom para a saúde, ela é, Mas no restaurante. mas não é bom para minha alegria. Né? Não é bom para minha alegria. R$ 120 o quilo, eu não vou comer jiló nunca, né? Eu não como nem arroz quase em restaurante, nem, ou seja, a gente vai vendo o que dá prazer. Isso aí eu fiz uma terapia, 5 dias com o Vitor Lapierre, lá com o Vitor Garcia, que é do Instituto Lapierre. Ele é um espanhol que vinha aqui no Brasil 3 vezes ao ano fazer terapia. Ele já veio até aqui na cabana. E eu fiz uma terapia com ele, que eu lembro bem, que na hora do almoço ele falou assim: ó, tem atividade na hora do almoço. Vamos para um restaurante de quilo lá no Hebraica. Aqui embaixo tem um restaurante de quilo, a gente vai almoçar lá todos os dias. Primeiro dia é hoje. Tem que escolher 10 itens daqui. Eu escolhi os 10 itens. Segundo dia, 5 itens. Terceiro dia, 3 itens. Quarto dia, 2 itens. Quinto dia, um item só. Né? Qual foi o? Hã? Qual foi o? Eu, camarão. Assim mesmo, eu tive 2 toques, né?
nenhum dia eu botei arroz. Eu falei, mas eu como tanto arroz na minha casa, por que que eu não botei arroz ali, né? Aí eu comecei a refletir, porque fazia parte do que ele dava, depois ele deu um fechamento de cada trabalho desse. Eu não botei arroz dia nenhum, mas todos os dias eu botei feijão, porque eu adorava, só não botei nos 2 últimos dias, porque não tinha como botar feijão. Mas eu botei feijão, porque aí eu vi quanto que eu gostava de feijão e quanto que eu não ligava para arroz. Mas por que que eu botava uma montanha de arroz no meu prato? Aí comecei a tirar o arroz do prato. Aí minha mãe, ué, não gosta mais de arroz? Eu não descobri que não sou muito chegado. Mas comer o arroz a vida inteira. É isso que a gente faz. A gente come tantas coisas. Ele estava comendo aqui o curso de Direito, sendo advogado, comendo lá a advocacia, mas não era isso que estava dando satisfação para ele. É isso que eu quero falar. A gente come tantas coisas que a gente não sabe nem se aquilo ali a gente tinha prazer de comer, a gente se viciou de comer. Se viciou, né? Outra coisa que eu percebi foi isso que ele falou. E a última coisa que comeu o quê? Camarão. Mas eu não quis nem comer o camarão. Eu comi porque o meu amigo me forçou, que eu queria comer o camarão. Aí eu tirei só um pouquinho. Falei, tu só vai comer isso? Eu falei assim, tem uns outros para comer, né? Ele falou, mas aqui é um restaurante de quilo. Se você tirar todo o camarão que tiver aí, o cara vai lá vai repor lá muito camarão. Você está pagando para isso. E aí também a gente fica naquela coisa da. A gente sempre achou de dividir, mas a minha vida sempre foi ter que dividir, papai e mamãe era assim, né? Que ali a gente vai num costume e não pensa. Ali não precisava dividir, porque se eu tirava, acabava, ele bota mais, acabava, ele bota mais, de qualquer um outro, de qualquer outro item. E aí a gente fica refletindo coisas que nós fazemos mecanicamente, a gente não pensa para fazer. A gente não pensa para fazer. A gente faz e vai se viciando, mas nem nos questionamos se aquilo ali era bom, se deu prazer, se não deu. Isso aí vai longe. Vai na alimentação, vai na relação sexual, vai no carro que você compra, vai na roupa que você usa, vai no trabalho que você faz. Em tudo da tua vida. Se você não tiver uma relação com a vida de prazer de verdade, fazer o que gosta, que nem sempre a gente está na prova, às vezes tem prova e expiação nessa área também, né? Porque a gente veio para aprender a fazer, não gosto, mas tem que aprender, né? Que José, lá no Egito, foi lá para a pedreira, lá para pocar as pedras lá e ficou lá, e foi ali que ele cresceu também, né? Também tem isso. Foi ali que ele vai lá falar para o faraó o sonho. Eles sabiam que ele ia traduzir o sonho do faraó e tiraram ele de lá da pedreira preso, né? Então, como que eu posso prosseguir no meu caminho se eu não consigo aprender a servir? Vitor Hugo tinha, não sei se ainda tem lá embaixo, tinha uma plaqueta que me deram do Vitor Hugo. Quem não vive para servir, não serve para viver. É bonito a gente falar, mas tem que praticar, né? E é na hora que a gente vê que a gente está sendo necessário ajudar, não é se o outro vai, se eu vou, se o outro não for, porque só eu que vou, só eu. Não, irmão faz muito isso comigo. Por que tem que ser eu e não tem que ser ela? Sempre sou eu que faço, sempre você pede isso para mim. Irmão tem isso, né? Eu tinha muito com a minha irmã, né? A gente brigava muito com essa cara, assim, um bocado de besteira, porque é infância mesmo. Mas a gente vai crescendo, a gente sai dessa infância e a gente vai aprendendo a questionar-se. Infelizmente, a gente fica num processo de questionar o mundo, as coisas e as pessoas. Mas a gente não para olhar para dentro da gente e perguntar até se a gente gosta daquilo. Não conseguimos nem parar para perguntar se isso me dá satisfação, alegria de viver, porque é isso que interessa. E na hora da gente for prestar conta com a nossa consciência, a gente esteja quite, tenha feito aquilo que foi bom diante da vida. Mesmo aquilo que não era bom, eu falei da música clássica hoje, e me lembrei que uma vez eu estava na Lobras, que eu trabalhava lá, e aí eu trabalhei, virei uma noite inteira lá na Praça Mauá, carimbando documento, a noite inteira. Eu fiz hora extra de 18 horas. Sempre fui draga para trabalhar. Então, na pilha desse tamanho, era um carimbo, virava folha, carimbo, virava folha. Aí depois tinha que assinar, botar data em tudo, tarará, tarará, tarará. É cansativo. Aí eu botava uma música clássica, e aquilo que ia no ritmo da música, tá?
E aí aquilo você vai na música e você acaba tendo um prazer de uma coisa que não está te dando prazer. E eu sempre falava isso para funcionário: pô, mas eu não tenho prazer de fazer isso, querido. Então pede para ir para outro setor. Ou então pede para sair do Senai e vai buscar uma coisa que você gosta de fazer. Agora, tenta arranjar uma forma de você fazer isso de uma forma mais prazerosa. E aí a gente vê, a cadeira tem que estar bem colocada, você não pode inventar numa cadeira que vai cansar as costas. Ah, vou passar o dia dirigindo Uber, né? Eu tenho que ter um lugar, uma cadeira e botar um encosto, alguma coisa que fique cômodo. Daqui a pouquinho, alguns anos, eu estou cheio de dor na minha lombar. Eu tenho que aproveitar e tentar fazer do melhor possível o prazer, é, me acomodar diante daquilo que eu vou servir, para acomodar meu corpo físico de uma maneira mais confortável, para eu poder fazer de forma que não me dê muito prejuízo, de insatisfação. E aí a gente consegue, igual esses joguinhos, né? Consegue sair daquela fase, aí já vai para outra fase, né? Assim é a vida. Que nós possamos trazer essa consciência para a gente e saber que o serviço sempre nos coloca muito mais próximo do Criador, porque faz a gente desenvolver habilidades físicas, emocionais, mentais, as atividades relacionadas ao nosso aprendizado. E se a gente entende isso, a gente sabe que aí a gente já está ganhando. Não precisa cobrar amanhã de nada, não. Sendo o salário remunerado ou não, quem trabalha já está ganhando. Graças a Deus. Graças, Senhor, te rendemos por esse contato contigo, por nos colocar diante de ti e através dessa vibração de amor e luz que já nos sentimos nos acolher, nos preparar para que as lições do próximo momento possamos absorver com clareza, com o coração, com a nossa mente e, mais do que isso, lembrar na hora de botar em prática do nosso dia a dia, para que possamos ficar atentos à lei do Criador, à lei divina, porque temos a garantia que o cumprimento delas nos coloca numa situação de maior conforto e de maior iluminação. Em teu nome, em nome de Jesus, o nosso meigo e amado Mestre, em nome dos nossos guias e amigos espirituais que nos assistem, pedimos a permissão para iniciar a nossa sessão de doutrinação dessa noite, com a graça de Deus. Graças a Deus. E a Nilceia vai falar. Vou. Irei. Isso aqui, ó. Queridos amigos, boa noite, meus amores. Estamos aqui para a apresentação de mais um subtema do tema geral desse segundo ciclo de palestras, de estudos
da Cabana do Pai Miguel das Almas, sendo que o tema central é transição planetária. Mas o subtema, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, nós conversaremos um pouco. Eu reduzi a abordagem doutrinária e apresentaremos mais uma abordagem científica. Espero que não fique um pouco enfadonho. Vamos trabalhar com alguns números, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos conversar um pouco acerca dessa citação evangélica. Porque esse subtítulo, Há muitas moradas na casa de meu pai, vem a ser um título lá do Evangelho, de um dos capítulos do Evangelho, que é justamente o 3º capítulo. E nós vamos verificar que os primeiros capítulos da obra, Kardec procurou trabalhar os princípios básicos da doutrina, ou seja, os temas que facilitarão, nortearão o nosso raciocínio acerca das citações evangélicas, dos ensinamentos do Senhor Jesus, selecionados por Allan Kardec. Allan Kardec era o encarnado, né? Mas nós sabemos que ele era inspirado por toda uma equipe espiritual, para que nós pudéssemos trazer temas que facilitassem a transformação moral do ser. E foi extraído, eu estou vendo que desconfigurou, né? Eu esqueci de botar em PDF. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Quem nos trouxe? João, o evangelista João, que não fazia parte dos sinóticos, né? Que era Mateus, Marcos e Lucas, que traziam muitas passagens com semelhantes. Então, João, ele extraiu esse ensinamento do Senhor Jesus, que é uma revelação, que ele diz assim, na casa do Pai há muitas moradas. Aí vocês podem pensar, mas as pessoas da época do Cristo, eles podem ter acreditado que as moradas se resumiam em suas residências, em suas moradias. Não. O Senhor Jesus apresentou essa revelação para os iniciados da época. Quem eram os iniciados da época? Os seus discípulos. Porque essa revelação, ela foi feita por Jesus durante a última ceia, logo depois do lava-pés. E Jesus anunciou que eles iriam se separar e que ele iria deixá-los. E ele sentiu uma certa aflição por parte dos discípulos. Mas como, Senhor? O Senhor irá nos deixar? Como? Porque foi na véspera da crucificação que ele trouxe esse ensinamento. Aí ele coloca para eles, não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Então, logo depois dessa citação, no capítulo 3 do Evangelho, o nosso codificador, ele faz um comentário bastante importante, que é... Por favor, obrigada. Isso. Ele diz assim, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados, que ali está errado, não são desencarnados, não, são encarnados, estações apropriadas ao seu adiantamento. Na época de Allan Kardec, nós sabíamos que os estudos astronômicos já estavam tanto quanto avançados. Telescópios possantes, com lentes gigantescas, foram construídos tanto no século XVIII como nas primeiras décadas também do século XIX. Mas, logicamente,
não retratam os números que nós temos hoje, recebemos hoje, através dos telescópios espaciais. Então, nesse momento, comentando a citação evangélica, o nosso codificador diz assim: a casa do Pai é o universo. Que nós poderíamos, né, dar inúmeras interpretações à citação evangélica. É cabível? Claro que é cabível. Mas ele fechou. Não, nós precisamos conhecer a casa do Pai. Nós precisamos conhecer que há vida e a possibilidade de nós transitarmos em mundos diferentes do planeta Terra. Que muitos de nós nos preocupamos apenas com o planeta Terra, mas nós tentaremos apresentar para todos vocês já sabem, mas é só a título de estudo, o número infinito de moradas que temos à nossa disposição. Bem sabemos que há moradas no plano material e no plano espiritual. No plano espiritual, elas são mais conhecidas, que eu acredito que a grande maioria aqui deve ter tido oportunidade de assistir no cinema ou na TV o filme Nosso Lar. E no filme Nosso Lar, nós tomamos conhecimento de uma grande colônia. E sabemos que existem, né, centenas de colônias em torno do planeta Terra, para atender aos diferentes níveis evolutivos dos que retornam para a espiritualidade, ou seja, daqueles que ainda precisam retornar num novo corpo, numa nova existência. Mas também temos colônias em esferas elevadas, onde são habitadas por espíritos que não mais têm vínculo com a Terra, só reencarnam a título de missão. Então, tem colônias nos diferentes níveis evolutivos para atender aos espíritos que retornam à espiritualidade. E nós temos diferentes moradas planetárias para atender aos espíritos que ainda necessitam trabalhar a sua evolução através de corpos materiais, ok? E aí a necessidade de uma casa planetária. E aqui o nosso Kardec, ele coloca que a casa do Pai é o universo. E o objetivo de hoje, não sei se vai ficar cansativo, é nós conversarmos um pouco acerca do que a ciência nos apresenta e também que uma autora espiritual conhecida de muitos, Joana de Ângeles, ela nos trouxe na década de 70, que não podemos trabalhar com números a partir de Galileu Galilei e tudo mais, porque senão demandaria mais tempo, né? Então vamos começar com Joana de Ângeles. Não, mas no próximo vamos trabalhar aqui os princípios básicos do Espiritismo. Porque vejam só, a princípio são 5 pontos básicos para que nós entendamos a doutrina espírita, para que nós entendamos a nossa natureza, a nossa destinação e de onde somos oriundos. Primeiro é Deus. Deus, temos que trabalhar em nós a certeza da existência desse Criador de todas as coisas. Ah, mas eu não creio muito em Deus, não. Eu acredito que ele seja injusto, ele não é legal, coisas desagradáveis acontecem comigo, com os meus familiares, com meus amigos. Sim, mas quando nós estudamos a casa universo, não tem como nós fugirmos de construir a certeza que uma inteligência suprema governa uma casa que vamos considerá-la hoje, vocês, né, através do IA também, é infinita. Não tem como. E nada colide com nada. Nada esbarra em nada. Nada vai bulir com nada. Tudo caminha, tudo existe, tudo se transforma, tudo se renova de forma harmônica. Então, Deus... Agora, outro princípio básico que é trabalhado no livro dos médiuns é a comunicabilidade
né, entre os dois planos, entre os espíritos encarnados e desencarnados. E nós sabemos que essa comunicabilidade ocorre através da mediunidade, tão bem estudada e tratada aqui na cabana. Outro princípio básico, pluralidade das existências. É outro ponto importante, a reencarnação. Não tem como nós falarmos de mundos habitados se nós não cremos, não temos a certeza que já tivemos existências pretéritas, estamos tendo essa oportunidade e teremos tantas oportunidades quantas forem necessárias para o nosso burilamento. Outro é a existência dos espíritos, a imortalidade da alma. Nós somos imortais. Nós só temos uma vida. Às vezes nós colocamos assim, fulano morreu, a vida se extinguiu. Não, a vida é uma só. O que se extinguiu foi a existência do fulano. Nós temos inúmeras existências, mas a vida é uma só. Nós somos imortais. E chegamos na pluralidade dos mundos habitados. Então, quando Cristo nos trouxe, há 2000 anos atrás, essa revelação, que há muitas moradas na casa do meu pai, nós vamos ver que vários estudiosos foram, desde antes do Cristo, trazendo-nos informações acerca do cosmos. Isso tudo foi melhor aprofundado a partir do século XVIII para cá, através de telescópios mais avançados, que permitiam os astrônomos da época melhor visualizar essa casa universo. Mas no século XIX, além de Kardec inserir no Evangelho segundo o Espiritismo o estudo da casa universo, no capítulo 3, nós vamos encontrar em alguns capítulos também do Livro dos Espíritos e na Gênese. Quando Kardec, no capítulo 6 da Gênese, ele trabalha uranografia geral, que em alguns livros vocês encontrarão como astronomia geral. Mas o que acontece? Será que isso é tão importante? É tão importante nós estudarmos, nós conhecermos a casa universo para a nossa evolução, para o nosso caminhar, para a nossa reforma, que Kardec, ele não encarnou sozinho. Ele encarnou com uma equipe. Vamos colocar entre aspas, um colegiado, entre aspas, um colegiado. Foi Kardec mais 4. Isso é uma revelação que foi feita por Humberto de Campos, através da mediunidade do Chico, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, lá, o nosso Humberto, ele nos diz, Kardec, o responsável em estruturar a codificação. Aí nós temos, na parte filosófica, Leon Denis, na parte científica, Gabriel Delane, na parte religiosa, desenvolvimento da fé, Jean-Baptiste Roustan, e na parte de astronomia, Camille Flammarion. Então, um espírito encarnou só para organizar obras versando sobre a casa universo. Se não me falha a memória, Camille nos deixou uma média de 14 obras. Então, aí vocês vejam o cuidado da espiritualidade para que nós pudéssemos deixar de concentrar nossa atenção no nosso umbigo, né? Que pudéssemos desenvolver a habilidade, a capacidade de parar de fixar a atenção no umbigo e começar a elevar os olhos, a vista, né? O desejo de estudo para o mais alto, para a casa universo, olhar para o alto. Então, a pluralidade dos mundos é um estudo tão importante para a nossa evolução que no início do século XX nós vamos encontrar Maria de Nazaré psicografou uma mensagem através de Eurípides Barçanufo pedindo que ele inserisse na grade escolar do Colégio Allan Kardec o estudo da astronomia. Então vocês vejam como é importante nós olharmos para o mais alto
e ampliarmos os nossos objetivos. E não apenas concentrá-los na aquisição da matéria, de saciar nossos desejos, porque nós somos espíritos imortais. Esse é o objetivo da noite de hoje. Então, no próximo, nós vamos conversar acerca dessa classificação que vocês encontrarão no Evangelho, no capítulo 3, lá no item 3, quando Kardec, de forma didática, classificou os diferentes mundos para que nós entendêssemos o nosso aqui e agora. Porém, estamos em transição. Quer dizer, os mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Quando ela sai da irracionalidade e começa a caminhar, se desenvolver nos corpos hominais. Mundos de provas e expiações. É o nosso ainda, que nós estamos em transição. Quando nós falamos transição planetária, não é, veja bem, não será apenas a transição planetária, apenas, mas principalmente a transição de cada espírito atrelado a essa casa planetária. Porque nós influenciamos diretamente o mundo. O mundo é um reflexo dos seus habitantes. Então, nós temos que nos preocupar com a nossa transição moral para que nós possamos auxiliar a transformação do planeta. Então, no nosso mundo, onde o mal, o quê, gente? Predomina. E o mal está se amenizando? Está sim. Se nós compararmos o comportamento, né, do homem hoje com o homem do ontem, nós vamos ver que nós já conseguimos nos escandalizar com determinados gestos, com determinadas atitudes. Aí nós estamos em transição para mundo de regeneração, onde haverá o equilíbrio entre o bem e o mal. Estou falando bem resumidamente, senão o tempo não permitirá apresentar tudo. Mundos felizes, o bem supera o mal. Ainda haverá o mal? Sim, haverá o mal. Mas o bem sobrepujará o mal. Então, nós vamos encontrar não almas que se preocupam em exterminar grupos, classes, sociedades, mas aquele comportamento ainda da inveja, do egoísmo, do orgulho, de prejudicar o outro, de comentar a vida alheia, né? Então, é o mal, mas não o mal capaz de prejudicar a harmonia do planeta como um todo, de uma sociedade. E os mundos celestes ou divinos, onde o bem reinará, Então, nós verificamos que nós estamos nessa transição planetária. Mas não é só a Terra que se encontra em transição. Existem trilhões e trilhões de planetas que, nesse exato nessa fase, também estão em transição. Podem estar em transição de primitivos para expiações, de expiações para regeneração, de regeneração para mundos felizes e de mundos felizes para mundos celestes. Por quê? Isso tudo representa a lei de progresso. É uma lei divina. Tudo em a natureza progride, evolui, caminha, tudo. Inclusive nós. Quando nós, teimamos por ignorância em praticar o mal, muitas das vezes nós teremos que passar pela lição, pela lei da dor, para que nós possamos sentir falta do amor. Então, nós verificamos que tudo está em transição a todo e qualquer momento, inclusive nós. Quando nós aqui comparecemos e ouvimos, o estudo apresentado pelo Luiz, o que acontece? Nós, prestando atenção e se esforçando para aplicar em nosso dia a dia, nós entramos numa transição, numa mudança.
Nós entramos numa regeneração. Então, só que agora... Vontade de, né? Hã? Vontade de mudar, né? Uma vontade de mudar, né? Exatamente. No momento é a vontade. Exato. Só que agora nós temos que realmente fazer o bom uso do nosso livre-arbítrio para continuarmos nessa casa planetária e não sermos exilados no mundo. Ou, de novo, né? Ser exilado às vezes de novo, porque muitos de nós já estamos vindo de outros mundos, né? Exatamente. Estamos. Exatamente. Então, aqui mais ou menos tem uma classificação. Aí no próximo slide, nós vamos conhecer, sair um pouco da Terra, né, que nós falamos da classificação da Terra, vamos conhecer nosso sistema, que todos vocês já conhecem. Mas o que nós queremos apresentar de diferente, que nesses 8 planetas, 4 são mais evoluídos que os outros 4. Por quê? Nós temos 4 planetas gasosos. 4 planetas gasosos. E os 4 planetas gasosos, que são os mais evoluídos do sistema, veja bem, são esses 4 aqui: Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. Sendo que Júpiter é o mais avançado, depois vem Saturno e depois Urano e Netuno. Então, nos planetas gasosos, o que acontece com os espíritos que ali encarnam? O corpo material, ele é etéreo. Ele acompanha a leveza da matéria planetária. Então, quando nós estudamos as revelações que foram trazidas pelos espíritos acerca das particularidades da vida em Júpiter, nós vamos ver que o encarnado em Júpiter, ele não caminha, não se arrasta como nós nos arrastamos, eles levitam. Eles levitam. Uma criança de 5 anos tem um desenvolvimento intelectual, cognitivo, de um ser aqui na Terra de 30 anos. E quando eles desencarnam, o corpo desintegra, não há sepultamento, não há apodrecimento. Então, são vários detalhes muito interessantes dos habitantes de um planeta gasoso. Agora, em relação aos outros 4, Vênus, Mercúrio, Terra e Marte, não são planetas gasosos. Então, nós verificamos a densidade não só da crosta, né, da estrutura do planeta, bem como dos seus habitantes. Mas desses 4, o mais evoluído, né, com superfície sólida, é Marte. Quando nós consultamos, eu já citei aqui várias vezes, uma página de Humberto de Campos, psicografada por Chico, com o título Marte, vocês encontrarão na internet. Lá vocês verificarão que os corpos são tão etéreos, que os nossos equipamentos não conseguem diagnosticar a existência de vida em Marte. Então, aí vocês vejam como existem moradas diferenciadas e que, à medida que elas evoluem, à medida que a estrutura do planeta vai se eterizando, ele se eteriza em consequência da eterização do corpo, do envoltório material daqueles que ali encarnam. Então, vocês verifiquem que em nosso sistema solar, segundo Humberto de Campos, eu detesto fofoca, a Terra é a que mais apresenta problema no nosso sistema solar. Em virtude, vocês consultem, página Marte, lá na internet. Em virtude dos nossos pensamentos. Então, veja, o que nós estamos doando para o planeta? Não é só violência, não, gente. Que ele citou aqui o Comando Vermelho. Mas o que eu desejo? Qual é a minha relação? Qual é a minha relação com a matéria? Ele também citou a fofoca, né? Lembra? O mal. Né? O mal. É o mal. Será que eu tenho equilíbrio nas minhas relações com os parceiros? Então, isso tudo compromete o equilíbrio do planeta, a evolução do planeta. Então, a Terra, segundo Humberto de Campos, eu não estou falando mal do nosso planeta, é que mais oferece constrangimento,
né, ao equilíbrio do sistema. Agora vamos conhecer um pouquinho da nossa galáxia? Olha só, nós estamos, né, estamos falando da Casa Universo, a proposta era essa. Então, no próximo slide, nós vamos ver o seguinte, é mais umzinho, mais 2 cliques, isso aí. Então, aqui são dados de 1977. A autora dessa obra, Joana de Ângeles, né, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, nos trouxe dados que já eram um escândalo, dados escandalosos para a década de 70. Nós vamos chegar em 91, quando o Hubble foi lançado. Então, na década de 70, olha as informações avançadas e importantes para a época que a nossa Joana nos trouxe. Hoje, graças aos telescópios de avançada tecnologia e aos observatórios de radioastronomia, sabe-se que em nossa Via Láctea existem o quê? Existem 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia. 100 bilhões de estrelas. Nós estamos ampliando o conhecimento da nossa casa. Saímos da Terra para o sistema, agora a galáxia. 100 bilhões de estrelas. Quantas estrelas tem no nosso sistema? Uma, que é o Sol, de quinta grandeza. Uma. Então, o nosso sistema ele é planetário. Mas existem na galáxia sistemas binário com 2 estrelas, ternário com 3, tem até com 7. Os telescópios espaciais já conseguiram visualizar sistemas com 7 estrelas. E tem também estrelas solitárias, que não têm planetas, né? Elas orbitam sozinhas na galáxia. Então, a gente verifica que no nosso sistema solar tem uma estrela, mas na galáxia são 100 bilhões de estrelas. E Joana nos traz a informação baseado em dados da astronomia. Na época, os estudos astronômicos estimavam que no universo existia quantas galáxias, gente? 10 bilhões. Dá para nós imaginarmos o tamanho do universo? Dá para nós imaginarmos o quanto que temos que caminhar, reencarnar e desencarnar para crescermos, evoluirmos? Nós acreditamos, vou atingir o grau de espírito puro aqui na Terra. Não, para com isso, que as escolas são muitas. Eu vou fazer minha pós-graduação na Terra. Esquece isso. Não tem nem denominação, vai para além de pós-graduação, né? 10 bilhões de galáxias. Agora, vamos nos escandalizar mais? Eu quero escandalizar, vamos lá. E aí, Joana nos traz um estudo comparativo. Ela diz assim, olha, vocês querem conhecer a relação da dimensão do sistema, não estou falando do planeta, em relação à nossa galáxia, né? A grandeza do nosso sistema em relação à galáxia. Aí ela apresenta que um eminente astrônomo, James Dean, desejando configurar para a imaginação do homem, isso em 77, a grandeza da nossa Via Láctea, explica, se compararmos a dimensão do sistema solar a uma moeda de 20 centavos, ele diz assim, para nós entendermos a relação, vamos imaginar que o nosso sistema solar tem o tamanho de uma moeda de 20 centavos. A Via Láctea, medindo a distância que vai do extremo norte da América do Norte ao extremo sul da América do Sul, o nosso sistema solar seria essa moedinha. Nesses 3 continentes. América do Sul, Central, América do Norte. Uma moeda. Não, estou falando da Terra, então. Não estou falando da Terra, sistema solar. O sistema solar seria, né, comparado a uma moedinha, e a galáxia aos continentes americanos. Aí mais à frente, por favor. Olha só, olha aqui. Então aqui, logicamente, essa é uma imagem da NASA. Essa é a Via Láctea, a galáxia onde fica o nosso planeta, o lugar onde nós moramos. Todas as estrelas que você consegue enxergar no céu à noite
fica nesse minúsculo quadrado. Essa aqui, mais ou menos, estimo que seja a galáxia, né? Que os telescópios, né, James Webb, Hubble, consegue mais ou menos, né, estimar o desenho dela. Só que nesse quadrado não se encontra o sistema solar, não. Todas as estrelas que conseguimos visualizar a olho nu. Ou seja, cada estrela, ou o conjunto de 2, 3 estrelas, depende, né? Formam o quê? Um sistema. Então, aqui dentro desse quadradinho estão vários sistemas, inclusive o solar. E olha a galáxia, a dimensão da galáxia. Isso tudo... Não sei para que você está trazendo isso tudo. Quem não dormir vai assistir o final, o epílogo. Não é só não dormir. Não é só não dormir, tá? Então, o que acontece? Aí a Joana, ela conta para nós uma barbaridade, gente, uma barbaridade. Ela diz assim, se colocarmos, nesse livro, né, no Limiar do Infinito, se colocarmos um veículo qualquer se deslocando de uma extremidade à outra da galáxia, na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, quanto tempo levaria nessa época de Joana? Aí vem 100 mil anos-luz. 100 mil anos-luz. E hoje, o James Webb estima que fica entre 100 mil e, eu acho que 200 ou 300 mil anos-luz para varar de uma extremidade à outra. Isso tudo eu estou colocando para que nós entendamos que nós não somos os únicos. Nós não somos a cereja do bolo. Nós nem conhecemos a semente da cerejeira, que fará a cereja do bolo. Você tem que esperar a estação para dar, né? Para ela florir e frutificar. Isso é muito importante, sabe, gente? É muito importante, só vamos falar no final, tá? Então, vejam só a nossa pequenez. E nós somos tão prosas, né? Olha a nossa pequenez. A nossa singeleza na casa universo. Aí, continuando... Menor que a poeira. Hã? Menor do que a poeira. Melhor do que a poeira. E aqui ela coloca, estima-se que a Via Láctea possua entre 100 de 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Mas isso já é uma informação que é prestada pelos telescópios espaciais. Porque nós vimos as informações anteriores, que vamos comparar com essas agora são bem maiores. Por quê? Antes eram telescópios terrestres, agora são espaciais. Em 1991 foi lançado, né, na nossa órbita um telescópio espacial, Hubble, né, que já foi liberado. E em 2021 o James Webb. Então, ele coloca, tudo são estimativas, lógico, ninguém consegue contar. Estima-se que a Via Láctea possua não mais apenas 100 bilhões, de 100 a 400 bilhões de estrelas. Os telescópios espaciais quadruplicaram o número que os astrônomos da década de 70 apresentaram. 400 bilhões de estrelas. E estrela, não estou falando planetas não, gente. Que cada estrela pode ter em sua órbita não sei quantos planetas. E às vezes dependendo, logicamente, do sistema. Tem sistema que é binário, né? Ternário, ou então tem até sistemas com 7 estrelas. Eles já encontraram sistemas com 7 estrelas. Embora o número exato seja difícil de determinar por estarmos dentro da galáxia, dados de mapeamento indicam centenas de bilhões. São estimativas variáveis, mas o consenso astronômico geral coloca o número nessa faixa de centenas de bilhões. Gente, isso é muito importante. É muito importante esses números, esses dados, para que nós cada vez mais possamos investir em quê? Em nós mesmos, na nossa reforma. Porque antes, meus queridos, né, eu não gosto de falar da minha vida, mas eu tinha como meta Júpiter. Não mais Júpiter, não quero mais Júpiter.
Eu quero uma outra galáxia. Uma outra galáxia. Uma galáxia maior do que a Via Láctea. Olha só, né? Então, no próximo slide, aí nós vamos ter quantas galáxias conhecemos de acordo com o telescópio Hubble. De acordo com a agência canadense, astrônomos que estudaram as imagens feitas pelo Hubble estimam que existam quantas galáxias? 1 trilhão de galáxias onde? O que é o universo observável? É o que o telescópio alcança. Então, ele está dizendo que ele não alcança todo o universo. No universo observável, eu não estou falando planetas, não. Eu estou falando galáxias. Olha a casa universo. O Senhor Jesus falou que há muitas moradas na casa do Pai. No universo observável, estimam que existam cerca de quê? 1 trilhão de galáxias. É muita coisa, né? É muita coisa. Isso é muito importante. Tanto é que a pluralidade dos mundos vem a ser um dos princípios básicos da doutrina. Nós precisamos estudar isso para desejarmos cada vez mais o nosso progresso, a nossa reforma e auxiliar a espiritualidade maior na transição planetária. Senão nós vamos acreditar que o mais importante é comprar o carro, é a roupa no dia do Natal, é a roupa do dia do aniversário, é a casa própria. Isso tudo é importante. São pontos muito importantes que nós estamos encarnados no mundo material, mas nós somos espíritos imortais. E temos que começar a cultivar, pleitear cada vez mais posições mais depuradas, mais elevadas, para realmente usufruirmos da felicidade que esses mundos oferecem àqueles que atingiram o patamar mínimo para que ali possam viver. Aí, continuando... Vejam, não, um pouquinho atrás. Olha que interessante. Vocês viram que a nossa galáxia é uma coisa escandalosa. Uma coisa escandalosa. Né? Tem cerca de 100 a 300 bilhões de estrelas. E que 100 anos, vocês vejam depois no IA, de cerca de 100, eu acho que 200 ou 300 mil anos-luz para cruzar a galáxia na velocidade da luz. Mas existe uma vizinha nossa que nos humilha. Deve ser da Zona Sul, essa aqui. Essa aqui é moradora da Zona Sul, é a Intacaso. A Intacaso é 32 vezes maior do que a nossa galáxia. Vejam só. A gente consegue mensurar? Não. Conseguimos imaginar? Não. Nós temos, próxima à nossa galáxia, né, eu acho que isso aqui foi uma descoberta do James Webb, do telescópio James Webb, que tem um monstro galáctico, é assim, James Webb. A Intacaso, que é 32 vezes maior do que a Via Láctea. Eu acho que eu vou pleitear essa galáxia, né? A gente tem que pleitear o melhor. Aí vocês parem, gente, e pensam, meu Deus, quando é que eu atingirei o grau de pureza? Quando será que eu atingirei o grau crístico? Não é mesmo? Nós temos que parar. Nós acreditamos que tudo será conseguido na Terra. A Terra é um grão de areia. Se o sistema solar é um grão de areia na nossa galáxia, imagine o nosso planeta, que é o planeta que vem a ser um reformador. Né? Reformatório, desculpa, falei errado, um reformatório. E esse reformatório, os espíritos que aqui habitam, eles, através dos pensamentos desalinhados, estão comprometendo a harmonia do sistema solar. Está lá em Marte, né? Na página Marte. E aí nós temos que perguntar qual é o tipo, qual é a qualidade de pensamentos que estamos oferecendo ao planeta nessa transição, para acelerar essa transição. Continuamos tendo o mesmo comportamento de crianças
do ontem ou já estamos mais maduros? Já nos sentimos como espírito imortal e começamos a pleitear objetivos de um espírito imortal? Ou continuamos apenas a viver, a desejar como um homem de carne? Nós temos que pensar isso direitinho, né? Aí, continuando, tem lá na Gênesis, né, justamente no capítulo 6º, eu esqueci de botar. No capítulo 6º, no item A Via Láctea, diz assim, ora, isso é muito interessante, Kardec, veja bem, escreveu isso em 1868, né, ontem. Ora, sabendo que a Terra nada é, olha a avaliação de Kardec com os dados astronômicos da época. Ele sabendo que a Terra nada é, hoje em dia, ou quase nada, no sistema solar, que este nada é, quer dizer, ele está dizendo que o sistema nada é, não sou eu não, é Kardec, ou quase nada, na Via Láctea. Esta, por sua vez, é nada, ou quase nada na universalidade das nebulosas. Quer dizer, as nebulosas são as galáxias. E essa própria universalidade é bem pouca coisa dentro do mensurável infinito. Começa-se a compreender o que é o globo terrestre. Então, o Kardec, né, por intuição, ele coloca que até a nossa galáxia nada é, bem como também o conjunto de galáxias, porque tudo gira, orbita em torno de um núcleo, inclusive as galáxias. As galáxias também orbitam num centro, e isso já foi mais ou menos verificado pelos os telescópios espaciais, inclusive a nossa galáxia, todas essas galáxias. Agora, imaginem, né, o que vem a ser a casa universo. Aí, continuando, já estamos indo para a conclusão, aí eu pergunto a vocês, qual a importância desse cansaço de números, né, que nós apresentamos hoje? Qual é a importância dessas revelações? A gente já veio, né, mais ou menos delineando. Gente, nós precisamos pensar muito. Vamos parar de olhar para o nosso umbigo. Vamos deixar de lado questiúnculas materiais, questiúnculas que muitas das vezes vão criar raízes mais profundas na materialidade. Nós somos espíritos imortais. Ah, mas o fulano me magoou. Ele só tinha isso para fazer, me oferecer, magoar. Mas o fulano falou mal de mim. Que pena que ele falou mal de mim. Ele está se prejudicando. E que ótimo, que eu já sei compreender e estou caminhando. Então, eu tenho como lema, até trouxe escrito para não esquecer, que eu acho muito interessante nós adotarmos determinados lemas. E na hora da prece, né, na hora da nossa mentalização, nós começarmos a raciocinar em cima desses lemas, porque nós criaremos um escudo moral que nós deixaremos de permitir o outro a nos magoar, a nos ferir, a nos maltratar. Pode até doer, mas aí depois você entra em oração e pensa, meu Deus, graças a Deus que eu fui ferida, não fui eu a ferir. Graças a Deus que estão falando de mim, não sou eu que estou falando do outro, né? Então, isso é muito importante. Então, olha só, tem o filtro de Sócrates, vocês podem ver. Então, tudo que acontecia com Sócrates, ouviam contar a Sócrates, né? Falar do mal do outro, né? Sócrates passava pelo filtro dele. Ele colocava assim, é verdadeiro? Você sabe se isso é verdadeiro? Aí eu chego para o Luiz, aí fico falando do Cláudio. Ah, sabe o Luiz? Aí o Luiz vira para mim e fala assim, isso é verdadeiro? Você tem como provar? Não, eu acho. Olha só, olha a leviandade do ser. A pessoa acha. Às vezes a pessoa me viu conversar com o Luiz, já fica viajando na maionese. Vocês estão entendendo? Olha a pequenez do ser. Isso é verdadeiro? É bom? Será que é bom eu fazer a fofoca com ele? Se eu soubesse a responsabilidade que estou assumindo perante a espiritualidade e como eu estou prejudicando a psicosfera da casa e criando brechas para que espíritos menos favorecidos venham prejudicar a harmonia da casa, eu não faria isso dentro da casa.
Ah, mas eu não vou fazer do portão para fora. Aí a responsabilidade é sua, você vai arrastar, né, uma dezena de acompanhamentos. É bom? É útil? Qual é a utilidade para mim de falar do outro? De macular a imagem do outro? Qual é a utilidade? Nenhuma. Eu vou adquirir o quê? Responsabilidades pela leviandade do julgamento. E o Senhor Jesus nos advertiu: não julgueis para não ser julgados. E às vezes nós nem julgamos, já condenamos. Responsabilidade maior, né? Aí tem um outro que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Ah, o outro falou isso, fez aquilo, o problema é dele. Ele está assumindo uma responsabilidade perante a lei. Eu me reservo o dever de ser cada dia melhor. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso vai, logicamente, oxigenar as nossas relações, os nossos grupos, a nossa sociedade, a nossa família. Você quer fofoca? É um dia de festa na família. Ou então na partilha de bens. Aí o bicho pega, né? O bicho pega. Aí o outro, olha, essas duas últimas frases, né? Essa e a anterior, atribuem a Chico, a autoria, atribui. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Então, gente, se nós interiorizarmos esses 3 lemas, encontramos na internet, isso tudo está na internet, nós começaremos a nutrir relações mais saudáveis. Nós começaremos a desenvolver atributos que o Pai nos concedeu para a nossa felicidade e evolução. Quantos minutos nós temos? Ué, não tem mais nada? Aí, só vou ler 2 slides, rapidinho. Olhem só, para concluir. Para o espírito mais inferior, como para o mais eminente, o domínio da vida não tem limites. Qualquer que seja a altura que tenhamos chegado, haverá sempre um plano superior a atingir, uma nova perfeição a realizar. Então, diante desses dados que nós apresentamos, nós nunca atingiremos a perfeição. A perfeição é infinita, infinita. Sempre teremos o que crescer, o que aprender, o que evoluir, o que renovar, o que reformar. Vocês viram a quantidade de casas planetárias, gente? E nós nos fixamos, nos fechamos, parece até que nós estamos, né, no útero da mãe, no planeta Terra. Não, não. Vamos nos reformar moralmente, meus amores. Porque cada um tem seu passaporte, né? Vamos preparar o nosso passaporte para mundos melhores. E se nós permanecermos na casa planetária, ótimo. Pelo menos somos merecedores de uma casa em transição. Muitos nem aqui permanecerão, né? Muitos não permanecerão aqui. Já merecemos. Mas por que não nos esforçar para merecermos outras casas? Vocês lembram do Dr. Bezerra? Ele não foi convidado para outra casa planetária? Foi, uma casa melhor. Hã? Preferiu ajudar, auxiliar, né? Eu vou pensar. Porque eu tenho muito de egoísmo. Eu sou muito egoísta. Então, aqui, nós encontramos Leon Denis nos dizendo que sempre teremos que evoluir. Agora, o último, que o tempo já se esgotou. Isso aqui é a cereja da obra de Leon Denis. É lindo. Eu leio, releio, eu acho incrível. Prestem atenção em cima do que foi apresentado nessas noites. As existências planetárias põem-nos em contato com toda uma ordem de coisas que constitui o plano inicial, a base de nossa evolução infinita. Quais são as revelações que o nosso Leon Denis está nos trazendo? Ele está falando enquanto precisarmos de existências planetárias, enquanto precisarmos encarnarmos em planetas, sejam eles quais foram, nós ainda estaremos no plano o quê? Médio da nossa evolução? Inicial. Porque aí ele finaliza ali o raciocínio.
Porque a nossa evolução é o quê? Finita? É infinita. Ela se encontra em perfeita harmonia com o nosso grau de evolução. Porém, esta ordem de coisas e a série das vidas que a ela se encadeiam, por mais numerosas que sejam, representam somente uma ínfima fração da existência, o que, gente? Planetária. Nós somos cidadãos do universo. Leon Denis não se limita a dizer existência terrena. Ele não falou existência terrena, ele falou existência o quê? Sideral. Sideral. Um instante na extensão ilimitada de nossos destinos. Nós somos cidadãos do universo. As nossas existências não são apenas terrenas. A nossa existência é sideral. O nosso caminhar é ao longo dessa casa universo que nem conhecemos ainda. Só temos um esboço muito pálido do que vem a ser essa casa universo. Então, por isso que o Cristo aqui esteve conosco, para nos ensinar o amor, porque o amor é a chave que abrirá a nossa cela. O amor é a estrada que nos conduzirá a planetas melhores, a situações melhores, ou seja, a felicidade. Porque até mesmo a construção da felicidade não é finita, ela é infinita. Então, nós fecharemos com o último slide, quando o Senhor Jesus novamente nos alerta, nos adverte. Meus amores, na casa do Pai há muitas moradas. Então, vamos realmente, foi revelação feita há 2000 anos atrás, vamos realmente nos interessar em conhecermos um pouco, através do IA, que hoje em dia nós temos condições, acerca da nossa casa universo, e nos esforçarmos para burilarmos, né, moralmente falando, nos burilarmos, a fim de que possamos, na próxima existência, quem sabe, ou daqui a algumas existências, merecermos um mundo mais feliz. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Muita paz. Né? Olá, vamos lá. Gratidão, Nilceia, mais uma vez aí. E a gente vai vendo mesmo que a gente é. Nem um grãozinho de arroz a gente é, né? Não sei do que a gente é, né? Um grão da areia, nem da areia. Eu acho que é menos do que a poeira, né? Não sei. E a gente faz tanta questão de tantas coisas tão pequenas ainda, menor do que tudo isso, né? Que não levaremos. Não, com certeza. A vida é só uma experiência de vida. Depois, lembra que aqui é um teatro, fica mais fácil. A gente combinou de fazer uma peça e a gente combinou de ser pai, a mãe, o filho, o presidente, o governador, o dono da indústria. Se montou uma cidade assim. A gente vai viver experiências que forem necessárias para a gente evoluir e crescer. Eu não sei, isso daí muitos não conhecem, mas a Ilha da Fantasia, você lembra, né? Lembro. A Ilha Não da é da minha Fantasia. Tá certo. Não é da minha também, não, a mamãe me falava. A Ilha da Fantasia era um seriado, eu acho que ainda tem, se você olhar na internet, você acha. Era um feriado que a pessoa ela se transportava para uma ilha de imaginações diante dos sonhos dela. Ela queria ser rica, então ela vivia um mundo de rico ali, e depois, quando ela voltava da experiência, ela não queria mais ser rica, né? Ou seja, ela queria viver a vida que ela tinha mesmo. A gente vai vendo que cada situação que a gente vive
tem mais alguma coisa que a gente também não sabia que vai viver aquilo, que vai estar lá no pacote, tá, Ju? Né? Então, é viver a experiência do dia a dia que a gente precisa para evoluir, crescer, porque a gente vai embora, tudo isso fica. É muito simples. Muito simples. E o Zé falou, há muito tempo morado na casa de meu pai, eu que vou muito em enterro, né? Toda hora se lê, é espírita, é evangélico, é católico, todo mundo lê essa passagem, porque, com certeza, fala das várias moradas, né? E para onde o espírito vai? Para uma dessas moradas, né? Que é aqui pertinho até, né? Diante disso tudo, é bem pertinho aqui. Bom, eu conheço o Nordeste todo, eu conheço quase o Brasil inteiro, que eu não conheço nada. Quando você olha uma dimensão daquilo aí, você não conhece nada na vida. Você se restringe ali a praia de Copacabana, de Ipanema, né? A gente vai se restringindo ao nosso bairro, à nossa cidade, a gente sai para passear em algum outro lugar, mas é tão pouquinho, né? Diante daquilo tudo ali, nossa senhora, não sei quantos quilômetros de luz ali, quantos meses, e quantos dias, e quantos anos de viagem que deve ser, né? Enfim, esse é o nosso universo. E vamos lá, né? Vamos fazer os avisos. Dia 11 de junho, temos Grupo Rubi, às 18 horas. Dia 12 de junho, o que tem? O curso da Miriam de Nova Visão do Mundo. Não vai ter. Não vai ter, não? Essa semana não vai ter, não? Dia 12? Não foi dia 12, foi suspenso? Brasil, Sábado eu já vou pro Brasil. Hã? Bom, vê quem é do curso está lá. Também são pessoas que já tem um grupo fechado. Confirma lá. Dia. Dia 13, tem sessão de consulta com o Preto Velho às 14 horas. Dia 21, recolhimento para médio de anjo de guarda. Só tem 23 vagas. Quem não concluiu o curso, as presenças das sessões de mesa, só vai fazer em setembro. Mas quem quiser deixar para setembro, só tem que fechar o barco. Para a gente chegar em setembro ter mais pessoas do que vaga, né? Aí tem que marcar uma outra data para poder. Mas eu acho que só ficou das pessoas que vão recolher agora, os 23, parece que vão ficar 16 para setembro. Então, a gente vai ter vaga em setembro para transferir de junho agora. Dia 21 de junho, então, o recolhimento de anjo de guarda, para quem vai fazer o recolhimento, é 10 horas da manhã, aqui. E é o dia inteiro aqui, tá? E quem vai fazer... padrinho tem que estar aqui meio-dia, pelo menos um padrinho. E o outro tem que estar aqui até 2 horas. O padrinho tem que estar aqui pelo menos até meio-dia, tá bom? E depois a gente marca o pessoal da cozinha de santo, que vem para cozinhar e tal. A casa deve servir almoço e leve também, peixe com arroz, salada, porque o recolhimento tem que estar todo mundo direitinho, e canjica, né, que vai fazer, isso aí vai ter que tomar mesmo, por recolhimento, tá bom? Curso de médios, dia 10 e 17. Dia 24 não haverá curso de médio, tem jogo no Brasil. Grupo Lázaro, dia 30 de junho, 20 de junho, às 14 horas. Terapias integrativas, todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Todas as segundas-feiras, apometria multidimensional, com palestra sobre reforma íntima e reiki, às 18 horas. Todas as terças, sessão de doutrina, às 17 horas e 20 e 30 horas, e oração do terço, às 19h30. Todas as quartas-feiras, apometria cósmica, às 18 horas. A biblioteca já fechou. Quem está na secretaria hoje? Letícia está na secretaria hoje. E quem for pagar mensalidade, o Pix 40, o CNPJ está acabando, 40 388 175 0001 32. E quem for fazer
doações para as nossas obras da Cachoeira, é cpmacampanha@gmail.com. Vai ter curso de Reiki nível 1, que a Mara está oferecendo no sábado, dia 20, de 10 às 15 horas, tá? A contribuição de troca é R$ 60. Esses cursos pagos são oferecidos pelas pessoas, tá? A gente só oferece aqui a cada para fazer, claro, eles cobrando num custo bem menor para quem quiser fazer. Todos os cursos que a Cabana oferece são gratuitos, tá? Vou lembrar. Então, está aqui o da Mara, está o WhatsApp dela também aqui. Quem quiser fazer o curso de Reiki 1 é 980474448, tá bom? Com a Mara. Só. Agradeço aí a todos as doações, o pagamento. Quem quiser, mesmo não sendo médio contribuinte, se quiser ser associado da Cabana, a mensalidade é R$ 45, procure a secretaria para procurar a sua ficha, tá bom? E vamos às nossas orações agora. Oração do Dr. Bezerra de Menezes. Oração de Dr. Bezerra de Menezes, que o nosso irmão Vanessa fará em nosso nome. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como